Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre a aula 12 de Física B, quantidade de calor sensível. Aqui nós vamos estudar os efeitos relacionados às trocas de calor. Então perceba o seguinte, quando um corpo recebe uma quantidade de calor, a sua temperatura obviamente vai ser alterada. Afinal de contas, nós vamos mexer diretamente no grau de agitação das suas partículas. E esse corpo pode sofrer alguns efeitos. O efeito mecânico, da dilatação propriamente dito, quando ele recebe essa quantidade de calor, e o efeito térmico, que pode ser exatamente essa alteração na temperatura, e ainda mais a mudança de estado físico, quando nós considerarmos essa temperatura como sendo algo constante. Dito isso, nós temos três grandezas que vão ser relacionadas diretamente a esses efeitos ao estudo da calorimetria. A primeira delas é a quantidade térmica de um corpo, que essa quantidade, essa capacidade térmica, ela depende da massa do corpo e da substância que compõe esse corpo. Mas de uma maneira bem específica aqui, nós vamos ter a seguinte proposição. Esse corpo recebe uma quantidade de calor, a sua temperatura inicial vai variar até uma temperatura final. Então, para eu determinar qual é a capacidade térmica de um corpo, dado pela letra Czão, C maiúsculo, nós vamos ter que Qzão, que é a quantidade térmica ou a quantidade de calor, é dividido pela variação de temperatura. Então a expressão algébrica fica Czão é igual a Qzão sobre a variação de temperatura, ou Δθ. Isso quer dizer então que eu posso calcular a quantidade de calor que um corpo pode receber a partir da capacidade térmica que ele apresenta e a variação de temperatura. Então essa é a primeira das expressões que nós precisamos nos atentar para esse estudo. Dito isso, nós temos ainda o calor específico de uma substância. A capacidade térmica de um corpo ele é diretamente proporcional à massa. Então quer dizer que quanto maior a massa, maior a capacidade térmica de um corpo, ou seja, maior a quantidade de calor que ele vai precisar receber para poder alterar a sua temperatura inicial para uma temperatura final. E o calor específico nada mais é do que algo relacionado diretamente à substância de que compõe o corpo. Então, a partir disso, a capacidade térmica de um corpo é a massa vezes o calor específico da substância que compõe esse corpo. A partir dessas duas propostas, dessas duas grandezas, nós vamos ter a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é uma quantidade de calor que vai ser fornecida ou retirada de um corpo de massa m, como nós já vimos, que vai provocar a alteração da sua temperatura, ou seja, vai fazer com que ela seja variável. E então, isso vai ser dado por quantidade de calor sensível é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ou seja, Qzão é igual a Czão vezes Δθ. Ou ainda, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura que está apresentando este corpo. Então eu tenho outra expressão algébrica aqui que vai nos indicar como calcular essa quantidade de calor sensível, que ainda pode ser uma quantidade de calor sensível molar. Quando isso acontecer, ao invés de a quantidade de massa, nós vamos utilizar o valor como o número de mols. Ela pode ser derivada com esse formato aqui. Quanto às unidades de medida que vão ser empregadas na calorimetria, nós temos dois grupos. O sistema internacional, que é o padrão de medidas, e o usual. Como eu vou saber qual dos dois eu vou utilizar? Nós vamos sempre dar uma olhada para a capacidade térmica ou calor específico. Se for dado em joule por Kelvin, estamos falando de sistema internacional. Se for em caloria por grau Celsius, o usual. Calor específico segue a ideia semelhante. Joule por quilograma Kelvin vai ser em sistema internacional. Se for caloria por grama grau Celsius, nós temos o usual e aqui estão as correlações entre cada uma delas. Ainda lembrando que nós temos uma relação entre as unidades. Uma caloria é igual a 4,2 joules. 1 grau Celsius equivale em escala proporcional de aumento ou de diminuição a 1 grau Kelvin também. E 1 kg é igual a 1000 gramas. Ainda nós precisamos ter em mente a ideia de caloria. A caloria é uma quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada de 1 grama de água pura, sob pressão normal, que vai fazer com que a sua temperatura seja alterada em 1 grau Celsius. Essa é a definição plena de caloria. E o calor específico da água, a partir dessa definição, é sempre 1 caloria por grama grau Celsius, ou dentro daquela taxa de conversão da relação das unidades,
4,2 vezes 10 ao cubo joule por quilograma Kelvin. Para finalizar, há uma interpretação de sinais que, se a quantidade de calor ou a quantidade de calor específico for positivo, nós vamos ter a ideia que o corpo está recebendo energia na forma de calor. Isso indica que a variação de temperatura é positiva. Se a quantidade de calor for negativa, quer dizer que o corpo está perdendo energia, está cedendo energia na forma de calor. Isso também quer dizer que a variação de temperatura aqui neste caso, ela vai ser negativa. Então, a partir disso, nós vamos conseguir resolver esses exercícios propostos. Perceba o seguinte, aqui nessas atividades, o exercício 1 ele vai trazer a informação nutricional referente a 100 gramas de banana. Dentro do exercício, ele vai dizer que nós temos essa banana utilizado um valor de 150 gramas para aquecer 2 litros de água, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, e ainda que desse valor apenas 60% foi utilizado para fazer esse aquecimento. Isso é mais ou menos a ideia que nos daria quando a gente consome algum tipo de alimento, qual seria a energia fornecida para nós por aquele alimento. Então o que nós vamos fazer? Se 100 gramas de banana tem 90 quilocalorias, 150 gramas tem 90 mais 45, ou seja, 135 quilocalorias ou 135 mil calorias. Somente 60% disso vai ser utilizado. Então, 60% de 135 mil calorias é igual a 81 mil calorias. Isso é uma quantidade de calor. A massa, nós vamos perceber que 2 litros de água, a gente já sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, quer dizer que 1 centímetro cúbico é 1 ml e 1 litro são 1000 ml, então 2 litros equivalem diretamente a 2.000 gramas. Esse é o valor para a massa. Nós vamos ter também que o valor do calor específico da água é 1, conforme dado aqui no exercício. 1 caloria, grama, grau Celsius. Estamos usando o sistema usual, perceba isso. Estamos utilizando gramas, calorias e o grau Celsius. A água está inicialmente a 20, mas primeiro eu quero determinar qual é a variação. Então eu vou usar a fórmula da seguinte forma. Qzão é igual a Mzinho vezes Czinho vezes o delta teta. Ou seja, 81.000 é igual a 2.000 vezes 1 vezes delta teta. O valor de delta teta será 40,5 graus Celsius. Delta teta é a temperatura final menos inicial. Se ele vale 40,5 e o inicial vale 20, substituindo nos seus devidos lugares, nós vamos ter que a temperatura final que essa água vai atingir é de 60,5, certo? O exercício 2 trata um pouquinho mais avançado disso, mas nós vamos ter aqui a ideia de projetores, cuja potência solar incidente está na casa de 800 watts por metro quadrado. Então aqui, considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior de uma superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado da radiação proveniente do Sol, que é o que está proposto aqui em cima, e que o calor específico da água é 1 caloria, como a gente já conhece, por grama de grau Celsius, ou no sistema internacional 4.200 joules por quilograma grau Celsius, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, ou seja, 1 tonelada de água de 20 para 80 graus Celsius, em 1 hora estará entre. Então aqui ele quer uma distância aqui para nós. Lembrando, eu disse aqui em sistema internacional, mas aqui também é sistema usual devido ao grau Celsius que está representado aqui. O que nós precisamos fazer primeiro? Verificar qual é a quantidade de calor necessária para aquecer essa água. Então nós vamos utilizar Qzão igual a Mzinho vezes Czinho vezes o delta teta. A massa aqui dita vai ser de 1000 gramas. Nós vamos ter ainda também o valor do calor específico, que é o Czinho 4200, e a variação de temperatura, que é de 20 para 100, ou seja, 80. Nós vamos ter aí um valor de 336 milhões de joules, ou 336 vezes 10 a sexta joules. Depois disso, nós vamos calcular a potência. Potência é energia sobre tempo. Aqui a energia é a quantidade de calor. Então a potência será Qzão sobre ΔT. O tempo é 1 hora, ou seja, 3.600 segundos. Ou a mesma coisa que 36 vezes 10 ao quadrado. Nós temos aqui então os 336 milhões como Qzão,
ou 336 vezes 10 à sexta, dividido por 36 vezes 10 ao quadrado. Isso vai dar 9,3 vezes 10 à quarta watts, ou os 93.000 watts. E para calcular essa área do coletor, nós vamos fazer aquela relação. 1 metro quadrado recebe 800 watts. Quantos metros quadrados vão ser necessários para comportar esses 9,3 vezes 10 à quarta? Fazendo essa relação, nós vamos perceber então que a área vai ser de 116,25 metros quadrados. Como a área é uma dimensão quadrada, ou seja, é um comprimento vezes uma altura, um lado vezes o outro, então nós vamos ter que essa área é igual a 19 metros aproximadamente. Isso porque a altura, ou melhor, a largura dessa superfície refletora já é de 6 metros. Então, a área seria uma largura vezes um comprimento. A largura já é 6. A altura, a área, nós já temos que é 116,25 da resposta do exercício. Então, a distância, o comprimento, vai ser algo aproximadamente de 19. Então, algo em torno de 15 e 21 metros. Tente resolver exercício 1 e exercício 2. Se ficar com dúvida, manda para mim e nós vamos tirar a dúvida e resolver juntos.